Você sabia que existe um perigo silencioso que pode roubar anos da nossa vida sem a gente perceber? Qual é esse perigo? Viver no automático todos os dias, ou no piloto automático, fazendo coisas, correndo, tentando acertar, trabalhando, se preocupando, mas por dentro sem direção, sem paz e sem propósito. E talvez a grande pergunta seja: será que nós estamos vivendo de verdade ou apenas repetindo uma rotina que nos afasta da nossa essência? Hoje, olhando para o capítulo 15 de Números, nós vamos entender uma mensagem profunda. Deus não nos criou para uma vida pesada, confusa, movida por culpa e medo. Ele nos chama para uma vida consciente, livre, alinhada com princípios, com propósito, com direção. Fica comigo até o final porque talvez esse capítulo revele exatamente o que a gente precisa para parar de viver no automático e começar a viver com presença, com fé, com responsabilidade e liberdade interior. A verdade é que muita gente acorda todos os dias, trabalha, resolve problemas, paga contas, cuida da casa, pensa no futuro, tenta vencer na vida, mas por dentro sente um vazio. Talvez a gente pode estar ocupado, mas não estar consciente. A gente pode estar fazendo muita coisa, mas sem saber exatamente para onde estamos indo. A gente pode até buscar prosperidade, sucesso, dinheiro, estabilidade, independência, mas carregando culpa, medo, insegurança e crenças que travam a nossa caminhada. E quando vivemos assim, parece que a vida vira um peso. A gente começa a agir mais por obrigação do que por propósito, mais por medo de perder do que por fé em crescer, mais tentando provar algo para os outros do que sendo fiel à nossa verdadeira identidade. Mas Números 15 nos ensina algo muito importante. Uma vida abençoada não é construída no automático. Ela é construída com consciência, com princípios e alinhamento. Para entendermos Números 15, precisamos lembrar do que aconteceu antes. O povo de Israel tinha saído da escravidão do Egito. Deus havia libertado aquele povo para levá-lo a uma terra prometida, uma terra de abundância e propósito. Mas no caminho, muitos se deixaram dominar pelo medo, pela dúvida e pela incredulidade. Eles olharam para os gigantes da terra mais do que para a promessa de Deus. Olharam mais para os obstáculos do que para a direção do Criador. E por causa disso, aquela geração não entrou imediatamente na terra prometida. Mas o capítulo 15 começa de uma forma muito especial. Deus fala sobre quando eles entrassem na terra que ele daria a eles. Perceba isso. Depois de muitas falhas, medo, desobediência, Deus continua falando de futuro. Isso é muito forte. Deus não começa dizendo acabou para vocês. Ele continua ensinando princípios, continua apontando o caminho, continua mostrando que existe uma nova forma certa de viver. Aqui a gente já aprende uma grande lição. Os nossos erros não precisam definir o nosso destino. Nós podemos ter falhado, podemos ter perdido tempo, podemos ter vivido anos no automático, podemos ter carregado culpa, medo, confusão e escolhas erradas, mas quando a gente desperta, volta para os princípios e decide caminhar com consciência,
um novo tempo começa. Em Números 15, Deus começa ensinando sobre ofertas, sacrifícios e atitudes que o povo deveria praticar ao entrar na terra. À primeira vista pode parecer uma lista de regras antigas, mas por trás disso existe um princípio profundo. Quando a gente percebe, ou melhor, quando a gente recebe algo da vida, a gente precisa aprender a viver com gratidão, com ordem e responsabilidade. A Terra Prometida não era só um lugar físico, era um ambiente de provisão, de trabalho, de crescimento e colheita. Mas Deus estava ensinando que prosperidade sem consciência vira orgulho, riqueza sem sabedoria vira prisão, sucesso sem propósito vira vaidade e liberdade sem princípios vira confusão. Por isso, antes de o povo viver a abundância da terra, Deus ensinou como eles deveriam se lembrar dele em tudo. Isso fala diretamente com a nossa vida. Nós também queremos crescer, queremos prosperar, queremos ter liberdade financeira, saúde, paz, alegria, tempo e realização. Mas não podemos buscar tudo isso desconectados da nossa essência e dos princípios que sustentam a nossa vida. A prosperidade verdadeira não é apenas ter mais, é saber por que temos, para que temos e como usamos aquilo que chega às nossas mãos. Quando a gente vive no piloto automático, corre atrás do dinheiro sem propósito, trabalha sem presença, compra para preencher o vazio, compara a própria vida com a vida dos outros e no final, mesmo conquistando coisas, continuamos sem paz. Mas quando despertamos, entendemos que a prosperidade precisa servir ao propósito e não substituir ao propósito. Outro ponto importante é que Deus fala sobre erros cometidos por ignorância. Isso mostra que existem momentos em que a gente erra sem perceber. A gente toma decisões sem maturidade, fala coisas sem sabedoria, entra em caminhos por falta de consciência, repete padrões porque aprendeu assim, carrega medos porque foi ferido, aceita limites porque alguém nos ensinou que a gente não era capaz. Mas Deus cria um caminho de reparação. Isso nos ensina que o erro precisa nos ensinar, não nos aprisionar. Nós precisamos aprender com um erro. A culpa pode até nos alertar por um momento, mas ela não pode virar uma casa onde a gente mora. Tem gente que vive presa ao passado, presa ao que fez, presa ao que não fez, presa ao tempo que perdeu, presa às oportunidades que deixou passar, e essa culpa vira uma corrente invisível. Só que uma vida livre começa quando a gente assume responsabilidade sem se destruir. Responsabilidade diz: eu reconheço, aprendo e mudo. Culpa diz: eu não presto, eu não consigo, eu não mereço. Perceba a diferença? Deus não nos chama para viver esmagados. Ele nos chama para despertar. Nós não precisamos negar os nossos erros, mas também não precisamos carregar um peso que impede a nossa caminhada. Hoje a gente pode dizer: eu aprendo com o passado, mas não sou escravo dele. Eu reconheço as minhas falhas, mas não entrego o meu futuro para elas.
Eu recebo a correção, mas também recebo a chance de recomeçar. Números 15 também nos mostra algo sério. Existe diferença entre errar por ignorância e agir de forma consciente contra os princípios. Isso é muito importante para a nossa vida. Porque uma coisa é a gente errar sem saber, outra coisa é saber o caminho certo e escolher o caminho errado repetidamente. A vida tem leis naturais. A semeadura e a colheita são reais. O que a gente alimenta cresce, o que a gente pratica se fortalece, o que a gente evita continua dominando. Não dá para plantar desordem e colher paz. Não dá para alimentar o medo e colher coragem. Não dá para viver sem disciplina e colher liberdade. Não dá para ignorar a saúde e colher energia. Não dá para desperdiçar talentos e colher realização. Não dá para fugir da responsabilidade e colher independência. Isso não é castigo, é princípio. Deus, o Criador das leis, ou o Criador nos deixou leis na vida, e quando a gente vive contra essas leis, a gente sofre, não porque a vida nos odeia, mas porque estamos fora do alinhamento. Viver com propósito exige decisão. Exige parar de negociar com aquilo que nos destrói. Exige abandonar hábitos que parecem pequenos, mas roubam a nossa força todos os dias. O piloto automático nos leva para onde os padrões antigos querem nos levar. A consciência nos leva para onde o propósito nos chama. No final de Números 15, Deus manda o povo colocar franjas nas roupas com um cordão azul para que eles se lembrassem dos mandamentos e não fossem levados pelos desejos dos olhos e do coração. Deus sabia que o ser humano esquece. A gente se distrai, a gente começa bem e se perde no caminho, a gente promete mudar, mas volta para os mesmos padrões, a gente sente vontade de crescer, mas se deixa puxar pela rotina. Por isso eles precisavam de um lembrete visível. E nós precisamos também. Hoje talvez a gente não use franja nas roupas como naquele tempo, mas precisamos criar lembretes de consciência da nossa vida. Precisamos lembrar quem somos, precisamos lembrar para onde estamos indo, precisamos lembrar dos nossos valores, precisamos lembrar que não nascemos apenas para sobreviver, pagar contas e esperar o tempo passar. Nós nascemos com dons, talentos, habilidades, capacidades e uma identidade única. Mas quando a gente esquece disso, o mundo começa a nos programar. A opinião dos outros nos controla, o medo decide por nós, a culpa nos paralisa, a comparação rouba a nossa alegria e a rotina engole a nossa essência. Então precisamos de lembretes diários. Talvez uma oração, uma leitura, uma frase, um momento de silêncio, uma meta escrita, uma decisão clara, uma prática saudável. Porque quem não se lembra do propósito acaba sendo guiado pela distração. Então, como a gente pode parar de viver no piloto automático?
Primeiro, precisamos observar nossa vida com honestidade. Perguntar o que eu faço todos os dias por consciência e o que eu faço apenas por costume. E segundo, precisamos identificar o que tem nos governado. É a fé ou o medo? Propósito ou a pressão? Gratidão ou reclamação? Responsabilidade ou a culpa? Visão de futuro ou a prisão do passado? Terceiro, precisamos voltar aos princípios. Dormir melhor, cuidar do corpo, organizar a mente, trabalhar com excelência, orar a palavra, aprender todos os dias, usar bem o dinheiro, servir pessoas, desenvolver talentos, ter momentos com Deus, escolher ambientes que fortalecem a nossa essência. E quarto, precisamos transformar culpa em aprendizado. A gente não muda se odiando, a gente muda despertando. E quinto, precisamos criar lembretes de propósito, escrever nossos objetivos, rever nossas prioridades, começar o dia com direção, fazer pequenas escolhas alinhadas, porque a vida muda quando nossas decisões diárias também mudam. Não é uma grande emoção de um dia que transforma tudo. É uma nova consciência praticada todos os dias. Número 15 nos mostra que Deus não queria apenas um povo religioso, ele queria um povo consciente. Um povo que lembrasse da sua aliança, que vivesse com ordem, que respeitasse os princípios, que entendesse que liberdade não é fazer qualquer coisa, mas viver alinhado com a verdade. E isso também vale para nós. A vida livre que buscamos não nasce da fuga, nasce do alinhamento. A independência que desejamos não nasce da rebeldia, nasce da responsabilidade. A prosperidade que queremos não nasce apenas do esforço, nasce de esforço com direção, com sabedoria e com propósito. A paz que buscamos não nasce quando tudo está perfeito. Ela nasce quando a gente para de brigar com a própria essência e começa a caminhar com consciência. Então hoje nós podemos fazer uma escolha, parar de viver distraídos, parar de acordar no automático, parar de repetir velhos padrões, parar de carregar culpas que já deveriam ter virado aprendizado, parar de alimentar medos que não combinam com a nossa identidade, parar de adiar a vida que fomos chamados para viver. Nós não estamos aqui por acaso. Existe propósito em nós. Existe vida em nós. Existem dons que precisam ser usados. Existe uma versão mais livre, mais forte, mais sábia e mais próspera esperando nossa decisão. A partir de hoje, que a gente não viva apenas reagindo à vida. Que a gente viva com presença, com fé, com direção e com coragem. Que cada escolha seja um lembrete de quem somos. Que cada erro vire aprendizado. Que cada medo seja confrontado pela verdade. Que cada dia seja uma oportunidade de voltar ao propósito. Porque nós não fomos criados para viver no piloto automático. Nós fomos criados para viver despertos, livres, saudáveis, prósperos, conscientes e alinhados com os princípios do Criador. Espero que essa mensagem tenha falado com você. Se puder, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa parar de viver preso à culpa, ao medo e à rotina automática. Comente aqui embaixo do vídeo. Eu escolho viver com propósito.
No próximo vídeo a gente continua caminhando juntos nesse despertar para uma vida mais livre, mais sábia e mais alinhada com aquilo que nós nascemos para ser. Te espero no próximo vídeo. Até lá.